as notificações. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem se perguntado: existe um lugar onde a dor, o sofrimento e a morte são inexistentes? O que nos espera além desta vida? Será que o paraíso é apenas um reflexo de nossos anseios terrenos? Ou há uma realidade além do que podemos compreender? Será que existe um refúgio de paz eterna, recompensa e bem-aventurança aguardando aqueles que o merecem? Ou essa ideia reflete apenas o desejo humano por consolo diante da finitude? O paraíso seria um destino real ou uma construção simbólica que molda nossa compreensão da existência? Um lugar de paz eterna, recompensa e bem-aventurança. A ideia de um paraíso atravessa os séculos e permeia diversas culturas e tradições religiosas, ganhando contornos específicos conforme cada civilização tenta dar sentido ao que nos aguarda além desta vida. Mas de onde surgiu essa crença? Como sociedades antigas imaginavam esse mundo perfeito? Essas perguntas não são apenas teológicas, mas também filosóficas. O paraíso pode ser visto não apenas como um destino prometido, mas como uma metáfora da aspiração humana à perfeição, à felicidade e ao equilíbrio. Hoje, embarcaremos em uma jornada para explorar as origens da concepção no paraíso. Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula no seu canal de estudos Verdades Ocultas da Bíblia. Sekhet Aaru, o campo de juncos do Antigo Egito. Para os antigos egípcios, a ideia de paraíso estava ligada à crença na vida após a morte e no julgamento das almas. O Sekhet Aaru, ou campo de juncos, era a morada dos justos após passarem pelo tribunal de Osíris. Os que tivessem seus corações mais leves que a pluma de Maat eram admitidos nesse local idílico, um reflexo aprimorado da vida terrena, repleto de fertilidade, águas abundantes e colheitas eternas. Esse conceito está intimamente ligado à noção egípcia de ordem e equilíbrio, onde o paraíso não era um lugar etéreo, mas sim uma continuação de uma vida bem vivida, livre das adversidades mundanas. Filósofos posteriores como Platão elaborariam sobre essa ideia ao sugerir que a perfeição e a harmonia poderiam ser encontradas em um mundo ideal, um arquétipo perfeito da realidade terrena. Essa noção influenciaria profundamente as tradições religiosas posteriores, inspirando concepções cristãs do céu como um estado de perfeição absoluta e também influenciando a ideia islâmica do paraíso como um local de justiça e plenitude. O pensamento neoplatônico, que via o mundo sensível como um reflexo imperfeito de um plano superior, também ecoa essa busca pela transcendência que permeia tantas visões do paraíso.
E assim chegamos aos Campos Elíseos e Ilhas Afortunadas, o destino dos heróis na tradição grega. Na Grécia Antiga, a concepção de um paraíso se dividia em diferentes formas. Os Campos Elíseos eram descritos como uma terra de eterna primavera, reservada para heróis e virtuosos. Ali, os escolhidos podiam viver para sempre, sem as limitações da mortalidade. Para aqueles que renasciam e alcançavam a virtude 3 vezes, havia ainda as Ilhas Afortunadas, uma versão aprimorada dos Campos Elíseos. Essas ideias refletiam a crença grega na imortalidade da alma e no merecimento baseado em feitos heróicos ou uma vida de excelsa sabedoria. O próprio conceito de eudaimonia proposto por Aristóteles reflete essa aspiração a um estado de realização plena, onde o ser humano atinge sua mais elevada forma de existência, o ideal não distante do conceito de paraíso. Essa visão encontra ressonância na busca contemporânea pela felicidade e realização pessoal, no qual o bem-estar não se restringe apenas a um destino metafísico, mas também ao cultivo de virtudes e uma vida equilibrada no presente. Hoje, filósofos e psicólogos analisam como a eudaimonia pode ser traduzida em práticas diárias que conduzem a uma vida plena e significativa. E se falamos de vida plena e significativa, estamos falando de uma boa existência. E logo chegamos ao zoroastrismo, com o conceito de Garodima, a casa da boa existência no zoroastrismo. O zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, introduziu uma ideia de paraíso fortemente ligada ao dualismo entre o bem e o mal. A Garodima, ou Casa da Boa Existência, era o destino final das almas que seguiam os ensinamentos de Ahura Mazda. Diferente de outras concepções, a visão zoroastrista trazia uma forte noção moral. Apenas aqueles que acumulavam boas ações e viviam em retidão poderiam atravessar a ponte Shimvat e chegar ao paraíso. O pensamento zoroastrista teve influência direta no judaísmo e, consequentemente, no cristianismo, contribuindo para a ideia de um julgamento final e de uma recompensa eterna. Essa dualidade entre luz e trevas ecoa na filosofia de muitos pensadores, que viam a busca pelo bem e pela virtude como um caminho para a transcendência e a iluminação. Falar de iluminação é falar de um estado de consciência superior, atingindo altas esferas. E se estamos falando de esferas, devemos falar sobre os céus no livro de Enoque. O livro de Enoque, um texto apócrifo judaico, traz uma visão detalhada dos diferentes céus e suas divisões. Segundo essa obra, o céu era composto por múltiplas esferas, cada uma com sua função e propósito. Os justos eram levados a um reino de luz e felicidade, enquanto os ímpios enfrentavam punições
nos níveis inferiores. Essa concepção influenciaria posteriormente o cristianismo primitivo, contribuindo para a ideia de diferentes graus de bem-aventurança e tormento no pós-vida. A noção de camadas celestes pode ser interpretada filosoficamente como uma metáfora da ascensão da alma rumo ao conhecimento supremo, um conceito explorado por filósofos neoplatônicos como Plotino, que via a existência como uma jornada gradual rumo à unidade com o divino. O paraíso no Novo Testamento, um reflexo das tradições anteriores. No Novo Testamento, encontramos uma fusão de influências egípcias, gregas, persas e judaicas na concepção de paraíso. Jesus fala do reino dos céus, não apenas como um local após a morte, mas também como uma realidade espiritual acessível aos que seguem seus ensinamentos. A promessa do céu é vinculada à esperança messiânica e à escatologia cristã, onde os fiéis seriam recompensados com a vida eterna ao lado de Deus. A imagem do novo céu e nova terra em Apocalipse 21 reforça a ideia de uma redenção final, ecoando a esperança judaica de um Éden restaurado. Essa concepção também pode ser vista sob uma lente filosófica. O paraíso aqui pode ser interpretado como a plenitude da existência, um estado de consciência elevado que transcende o sofrimento e o apego mundano. Essa ideia se conecta a diversas tradições místicas e espirituais, como o conceito de nirvana no budismo, onde a iluminação ocorre através do abandono do desejo e do ciclo de renascimentos, ou ainda a noção sufista de fana, que representa a dissolução do ego e a unificação com o divino. Em cada uma dessas visões, o paraíso não é apenas um destino, mas um processo de transformação interior e transcendência. Observando todas estas tradições teológicas, religiosas e filosóficas, podemos observar que a crença no paraíso evoluiu ao longo da história, refletindo os valores, aspirações e temores de cada cultura. De um campo de juncos no Egito aos céus estratificados do judaísmo apócrifo, da terra dos heróis gregos à cidade celestial cristã. A humanidade sempre buscou conceber um destino ideal onde a vida não fosse marcada pela dor e pela finitude. Mais do que um lugar físico, o paraíso representa um anseio profundo pelo significado, pela justiça e pela transcendência. Em termos filosóficos, podemos interpretá-lo como a busca pela perfeição, pela ordem e pela harmonia, o reflexo da eterna jornada humana para compreender e alcançar a verdade suprema. Isso é o que as legítimas iniciações e ordens fazem. E enquanto essas ideias continuam a evoluir, seguimos refletindo sobre o que significa, afinal, encontrar um verdadeiro céu. Será que você ou eu poderemos encontrar este céu, este paraíso em vida? Será ele um estado de espírito que podemos alcançar ainda enquanto nesta existência? Ou estaria o paraíso
além da compreensão humana, por mais que já estivéssemos tão avançados cientificamente ao nosso próprio ver. Um conceito que evoluiu conforme mudamos nossa concepção sobre existência e transcendência. Talvez a verdadeira questão não seja onde encontrar o paraíso, se ele existe ou não existe, mas como cultivá-lo dentro de nós mesmos ou proporcioná-lo para aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado por você assistir a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Apoie o trabalho do VOB comentando, curtindo e compartilhando. Sorte e fortuna para todos. É o que eu desejo do fundo do meu coração. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat